Bom, nós estamos de volta e nesse segundo bloco, como eu disse no início do programa, nós trouxemos um convidado especial, que é o médico ginecologista e obstetra, Dr. Galileu Orlandi. Muito obrigada por ter vindo. Começo de ano, já entrou no movimento normal, né? Na rotina, né? Estamos na correria. Tudo Apesar certo. de não ter parado, né? Obstetra não tem jeito. Não tem como, Final né? de Não ano, parou nem um pouquinho em dezembro e janeiro. Nada. Tocamos direto. Que bom, né? A gente fica feliz e seguros aí com essa tranquilidade toda, doutor Galileu. Bom, como eu falei no início, são muitas as dúvidas em torno das últimas especulações, divulgações e informações a respeito dos possíveis prejuízos à saúde dos anticoncepcionais. Então nós trouxemos quem entende do assunto para tirar essas dúvidas, para explicar um pouquinho para a gente, para falar sobre os diversos métodos que existem, né? Os diversos tipos de anticoncepcionais que as mulheres podem fazer uso aí durante a sua vida. Bom, a gente sabe que o mercado oferece uma grande quantidade de anticoncepcionais, doutor Galileu. Além da pílula, né? Métodos contraceptivos além da pílula, quais são as outras formas que a gente pode encontrar? Certo. Então, assim, nos anticoncepcionais hormonais, hoje a gente tem uma gama de possibilidades. Então, a gente tem os anticoncepcionais injetáveis, né? O trimestral e o mensal. A gente tem o anel vaginal. A gente tem a via transdérmica, que é o adesivo. O que mais que a gente tem disponível? Além das pílulas que a gente conhece, as monofásicas, as bifásicas e as trifásicas, né? Nós temos hoje o Mirena também, que é um DIU medicado, que está sendo muito bem aceito e muito procurado pelas pacientes, pela comodidade, pelo tempo de uso, né? São 5 anos de duração. Temos o DIU, aquele mais antigo, o de cobre também, que tem os casos específicos que a gente indica também. Então, são alguns dos métodos que a gente tem disponível hoje no mercado. Certo. A gente tem escutado muito que a pílula anticoncepcional ela está associada ao maior risco de formação de trombose na corrente sanguínea e que existem algumas marcas que oferecem mais perigo que outras. Como as mulheres podem evitar essas complicações, como trombose ou AVC, sem eliminar o uso do anticoncepcional? Certo. Soraya, primeiro eu acho que é importante a gente orientar assim, que a literatura de Facebook é perigosa. Então, como assim, se alastra, né? Então às vezes viram algumas verdades que não são. Então a internet ela é um bom veículo de informação, mas tem que tomar cuidado com as fontes. Então, por exemplo, é importante que a mulher não use o método anticoncepcional assim, porque a minha amiga usou e se adaptou, porque o balconista da farmácia indicou, porque às vezes essa paciente específica pode ter um risco maior de tromboembolismo. Então essa paciente, independente do tipo de hormônio, ela tem uma contraindicação. Então se ela já teve histórico familiar ou histórico prévio de trombose, se é uma paciente com varizes, se é uma paciente com enxaqueca com áurea, tem uma série de fatores que contraindicam o uso de hormônio. Então, essa paciente, o mais adequado é que ela procure o seu ginecologista para que ele possa dar a orientação do melhor método contraceptivo para essa paciente. Porque a gente vê que estão divulgando como marcas que aumentam o risco de trombose. Mas a gente vê que não é isso. Provavelmente foram pacientes que foram mal avaliadas ou que não tiveram avaliação, começaram o uso de hormônio e por isso tiveram os eventos tromboembólicos. Certo. Me parece até que essas marcas, elas não foram proibidas no Brasil. A Anvisa acho que tem um certo cuidado mas isso obrigatoriamente tem que ter toda a medicação na sua bula, tem que ter toda a descrição, né, dos efeitos. O doutor Galileu trouxe aqui alguns métodos aqui contraceptivos, né? A pílula, eu queria que ele falasse um pouquinho a respeito de cada uma delas, para a gente identificar. Tem pessoas que realmente não conhecem uma ou outra, né? Então, só para exemplificar. Então, esse aqui é o anticoncepcional injetável, né? Esse aqui é o anel vaginal. Este aqui é o DIU medicado, o Mirena, né? E aqui uma cartelinha de um anticoncepcional via oral. E aquilo que eu tinha comentado contigo, nós ainda temos a via transdérmica, né? Que é o adesivo, que também hoje é bem utilizado.
o DIU de cobre, que é bem parecido com o Mirena, né? E a eficácia, doutor Galileu? Quando a gente fala em adesivo, é uma coisa assim, meu Deus do céu, né? Que modernidade, que ponto chegamos. Onde se coloca esse adesivo? O adesivo tem alguns locais que a gente orienta a colocação, né? Por exemplo, no braço, aqui atrás nas costas, perto do pescoço, na região da virilha. Mas ele tem uma eficácia super boa. Não tem diferença com relação ao anticoncepcional via oral, por exemplo. Então, aquela pessoa que não se adapta ao anticoncepcional, isso, né, tem paciente oral, que tem intolerância gástrica, tem muita náusea com o anticoncepcional, às vezes ela se adapta super bem com o adesivo. Né? Outras pacientes não. Então, é muito individual. Eu falo para as pacientes assim que não é receita de bolo. Então, cada 3 meses, às vezes a paciente tem que voltar, principalmente as adolescentes, quando estão iniciando um método contraceptivo, porque você tem que fazer essa avaliação de tempos em tempos para ver qual que é a adaptação de cada paciente. Tá certo. Eu queria comentar aqui também a respeito da polêmica que existe entre o anticoncepcional e a endometriose, que é uma doença que a gente fala muito aqui no canal 18, que é uma doença relativamente nova, ainda muito desconhecida no Brasil. Os especialistas se debruçam muito para estudar a endometriose. É uma doença enigmática ainda, né? E tem muito a ver com essa questão do anticoncepcional, né? Os pesquisadores, alguns apontam para o aumento do risco de se desenvolver a doença, enquanto outros dizem ter uma redução ou até ausência da mesma. O que é mais sensato dizer no meio médico? São trabalhos assim que parece que se contrapõe, né? Se contrapõe completamente. Então, alguns acreditam assim que o uso do anticoncepcional, você vai mascarar os sintomas da endometriose. Certo. Com isso, quando você faz o diagnóstico da endometriose, ela já está uma endometriose profunda. Então, o tratamento dela fica mais difícil, os sintomas são mais exacerbados. Outros defendem que você bloqueando a menstruação, fazendo o uso do anticoncepcional contínuo, essa paciente vai ter menos ciclos menstruais, com isso ela vai ter uma redução do risco da endometriose. Né? Isso é um dos tabus antigos que as pacientes ainda chegam no consultório e falam assim, mas não faz mal não menstruar? Então a gente fala com todas as letras, não tem problema não menstruar, não vai causar inchaço, mal-estar, nada. E hoje é um fator que a gente tem estudado de proteção para a formação da endometriose. Quanto menos ciclos menstruais, parece que menor o risco para a endometriose. Porque antigamente se tinha muito menos endometriose. Não sabe se não tinha diagnóstico ou se as pacientes tinham poucos ciclos menstruais, porque era uma gravidez atrás da outra, né? Então as pacientes tinham poucos ciclos durante a vida. Hoje a mulher quer engravidar cada vez mais tarde, né? Mercado de trabalho, uma série de coisas, faculdade, então ela vai menstruar muitas vezes durante a vida e isso parece que tem aumentado o índice de endometriose também. Eu tenho que falar, né? Eu me identifico muito com isso. Eu fui diagnosticada com endometriose intestinal gravíssima, né, profunda, porque eu fazia o uso do anticoncepcional por muito tempo de forma ininterrupta, isso mascarava. E ainda para ajudar, era uma paciente assintomática, não tinha sintoma nenhum. Para quem não sabe, a mulher que sofre de endometriose sofre, gente. Incapacita para o trabalho, dificulta a gravidez, né? Muitas vezes traz a infertilidade. Então, assim, nós temos a sorte de aqui em Cascavel ter uma equipe que estuda muito sobre isso e está se destacando no cenário nacional, que é a equipe Dr. Galileu, aí chefiada pelo Dr. Namir Cavalli. Fui operada pelo Dr. Namir, Dr. Sagai, Dr. Milton Tanaka. Tenho assim um profundo sentimento de gratidão para essa equipe, porque era uma coisa absurda. Quando eu vi tudo aquilo, eu não acreditei. Falei, gente, tudo isso estava dentro de mim, é uma coisa impressionante. Estou muito bem, graças a Deus, graças à cirurgia, mas eu sou uma testemunha de que a pílula mascarou realmente ao diagnóstico de endometriose. Eu queria tocar no assunto que você comentou aí a respeito de não menstruar, né? Eu me lembro do Dr. Elcimar Coutinho, acho que é um ginecologista baiano, deve estar vivo ainda, né? Sim, é o papa de não menstruar.
Ele defende a tese de que as mulheres não precisam menstruar, né? Que é uma Exato. sangria inútil. Esse é o pensamento corrente de vocês? O que o senhor pode falar a respeito disso? Ele é cada vez mais corrente, mas assim, eu deixo muito a paciente à vontade, porque tem pacientes que, assim, tem essa sintomatologia de se sentir inchada, ela acha que se não menstruar, ela fica com aquilo na cabeça achando que pode estar grávida. Então isso não vai fazer bem para essa paciente. Então eu acho que na medicina a gente tem que avaliar caso a caso, paciente a paciente. Não dá para receitar a mesma coisa para todo mundo, porque tem paciente que não vai se adaptar. E outra, tem paciente que tem muito spotting, que é aquele sangramento no meio do ciclo, com o uso da pílula contínua. Então, tem paciente que necessita fazer a pausa e não dá para a gente generalizar, fazer para todos a mesma receita, digamos assim. Cada caso é um caso. Exato. Esse ditado é muito seguro, a gente tem que pensar sempre nisso, né? Inclusive, ele afirma que a maioria das doenças que as mulheres têm são devido ao fato de menstruarem, né? Ele acha que é uma coisa que a gente pode... Aí ele inclusive fala da endometriose, que é uma doença da mulher moderna, né? Você falou aí da gente querer sempre fazer com que a gravidez ocorra em outro momento. Bom, a mulher, ela pode trocar o seu anticoncepcional por outro sem ter que conversar com o seu médico antes, ou seja, trocar uma mais... Tá achando que tá fraca, vai lá e troca por uma mais forte, não conversa com o médico, conversa com a amiga. Isso não deve acontecer nunca. Não, o ideal é que não, porque muitas vezes a troca do anticoncepcional, ele pode gerar uma janela ali que ela está desprotegida, que ela pode ovular. Então, por exemplo, um anticoncepcional de uma dose maior de hormônio, ela passar por um anticoncepcional de uma dose menor, você pode ter uma ovulação e durante essa ovulação ela pode engravidar. Então o ideal é sempre que ela procure o seu ginecologista para que dê as orientações para ela. Né? A gente acha que às vezes a gente está fazendo tudo certinho, né? Depois lá na frente não sabe por que está acontecendo, tá aí, né? Bom, muitas mulheres têm receio, medo de tomar anticoncepcional por achar que sentiram dificuldade de engravidar, mesmo interrompendo o uso. Isso realmente pode acontecer, doutor Galileu? Alguns anticoncepcionais, eles têm um maior poder de reduzir as ovulações posteriores à parada da medicação. Por exemplo, o anticoncepcional injetável trimestral. Ele é um anticoncepcional de depósito. Então ele pode permanecer no organismo da paciente por algum tempo, além dos 3 meses que ele tem o efeito. Então tem pacientes às vezes que ficam em amenorreia, sem menstruar, por 6 meses, por 9 meses, 1 ano. E isso vai fazer com que ela não ovule. Então ela vai ter dificuldade para engravidar nesse período. Então alguns específicos trazem essa dificuldade, mas a maioria não. A maioria, depois que você para o uso, ele cessa o efeito e a paciente volta a ovular normalmente. Tá, voltando aqui, desculpe te interromper? Se não. Não, tá. Com relação a esses métodos aqui, a gente sabe que as pílulas hoje são apontadas como possíveis causadoras de trombose, são facilitadoras de trombose em casos de AVC. Isso se aplica ao injetável, aos adesivos também? O risco é o mesmo? Se aplica a maioria dos métodos hormonais. Você tem alguns que têm um risco menor, mas hoje nós temos uma tabela de elegibilidade para o uso de contraceptivo. Então você vai fazer uma série de perguntas na anamnese para a paciente, como a gente tinha comentado antes, sobre histórico de trombose, histórico familiar, alterações de trombofilia, alterações de coagulação do sangue, né? E vai fazer uma série de perguntas para a paciente. Tabagismo, que hoje é muito frequente, é uma combinação assim bombástica, tabagismo e anticoncepcional para a formação de trombose. Então, por exemplo, às vezes uma paciente tabagista que chega no balcão da farmácia e pede um anticoncepcional, isso pode estar sendo uma bomba para ela. Mais cedo ou mais tarde ela pode estar evoluindo com AVC, com tromboembolismo periférico. Então é importante fazer o diagnóstico dos fatores de risco, né? E em casos de fatores de risco a gente contraindica a anticoncepção hormonal e opta por uma outra via, por exemplo, o uso do DIU de cobre,
o uso do preservativo, claro que sempre lembrando que as DSTs a gente só vai ter a proteção através do preservativo, sempre, né? Sempre. Então a gente, de acordo com o risco da paciente, é que a gente vai eleger o método contraceptivo. Perfeito. Agora, para finalizar, né? Vai responder, vai puxar a orelha Vamos lá. De todas nós, na verdade. O que a gente tem que fazer quando a gente esquece de tomar naquela noite, naquele dia lá, na hora do almoço, a pílula? Tomar 2 no dia seguinte, tomar quando lembrar, parar, reiniciar a cartela. O que a gente tem que fazer, doutor? Então tem que saber assim, esquecer o contraceptivo, naquele ciclo você vai estar desprotegida. Tira da cabeça que a chance é pequena, mas existe. Então, nesse ciclo você está desprotegida. Tem que usar um outro método contraceptivo, um preservativo junto. Pode continuar da onde você parou, anticoncepcional, ou pode fazer aquilo que você falou. No dia seguinte, toma 2 comprimidos, que é para fazer a sequência da cartela, ou a hora que lembrou, toma ele, mas tem que saber que corre um risco de ovular nesse ciclo. Então, nessa cartela, você acaba usando um outro método contraceptivo. E saber que pode ter um sangramento de escape. Esqueceu um comprimido, ele pode desregular todo o ciclo da mulher. Ixi, olha aí, gente. E que confusão, né? Agora no verão nem se fale. Doutor Galileu, muitíssimo obrigado por esclarecer tantas dúvidas que a gente tem aí, que a gente quer levar para as telespectadoras do Canal 18. Eu quero te desejar um 2016 repleto de felicidade para sua esposa, para os seus bebês, né? Aqueles meninos lindos lá para toda a família e sucesso aí também na clínica, no hospital, na sua carreira. Obrigado, Soraya. Desejo um feliz ano novo para todos que estão assistindo a gente em casa e estamos à disposição. Quando você precisar, estamos aí para esclarecer as dúvidas. Que bom. Manda um beijão para sua mãe também.